Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar um estudo de caso de um projeto residencial chamado Casa Panambi. Essa casa ela fica localizada na cidade de Toledo, no Paraná. É um projeto, o status dele é ativo, ou seja, é um projeto que foi executado e foi entregue em 2023, tá? Bom, como eu disse, né, a área do lote, a área construída é de 342 metros quadrados, né? E aí a cidade de Toledo ela fica no coração do estado do Paraná. Ela é limitada por Tupanci, Maripá, etc. São São Pedro do Iguaçu, então são várias cidades ali que fazem Cascavel, então que estão ali do lado dessa cidade. Bom, o autor do projeto, os autores é Carlos Eduardo Salamanca, Débora Carrese e Gabriela Pastório. Então, aí tem os projetos complementares, que é o projeto hidrossanitário, a construtora, o projeto elétrico e de automação, o projeto de execução do paisagismo, estrutural, projeto de proteção, projeto de piscina, sondagem, infraestrutura, iluminação, marcenaria. Então, um projeto desse porte, ele envolve não somente o projeto arquitetônico, mas também os projetos complementares para que a obra seja efetivada. Bom, falando um pouquinho na questão da legislação. Então, a lei número 2.366 de dezembro de 2021, né, ela dispõe sobre o zoneamento e o uso e ocupação do solo urbano no município de Toledo. Então, entre as disposições desse artigo, trata do uso permissíveis, o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, os recursos mínimos, lote mínimo, testada mínima e altura máxima e gabarito de edificação. No caso, a cidade, a gente não encontrou na pesquisa o endereço, né, porque trata-se de uma propriedade particular, mas a gente sabe a impressão que trata-se da zona central. Então, se realmente ela está na zona central, tendo em vista que é, a edificação ela é margeada nas laterais, faz limite com edificações, com prédios de 6 pavimentos. Então, a gente está partindo do pressuposto que essa edificação ela fica situada no centro, na zona central. Caso seja, então o lote mínimo é de 360 metros quadrados, a testada mínima, se for de meia quadra, é de 10, de esquina é de 12, né? O coeficiente de aproveitamento, o mínimo é de 0,2, básico 6 e o máximo 8. A taxa de ocupação, no caso, como ela se trata de comercial, desculpe, habitacional, a taxa de ocupação é de 70%. E a taxa de permeabilidade é de 15%. Quando se trata do gabarito de altura, né, o gabarito de altura máximo, né, a gente tem até 30 pavimentos, né, o recuo frontal. No caso residencial é de 2 metros e o recuo lateral e de fundo, sem aberturas, ele é facultativo, porém, com abertura, o recuo lateral e de fundo é de 1,5 m. Bom, a, o conceito da casa é a integração, né? Então, a ideia era uma casa integrada, onde os espaços fossem integrados e que tivesse todos os cômodos vista para a área de lazer, que no caso a piscina. O partido foi definido o uso de estruturas em concreto armado, aço, vedações e alvenaria, esquadrias predominantes de vidro e de alumínio, as estratégias para gerar eficiência energética com o aproveitamento de iluminação, ventilação natural, em estilo arquitetônico moderno contemporâneo. Bom, a análise do perfil do usuário. Trata-se de uma família composta de um casal de profissionais liberais, 2 filhos, que gostam de receber amigos, parentes para festas, momentos de lazer e, eventualmente, trabalham em casa. Então, as ideias principais norteadoras do projeto foram a integração interno e externo, a iluminação e ventilação natural, espaços integrados com a vista e a funcionalidade. E quais foram as decisões tomadas para solucionar as ideias propostas? Primeiro, o uso de esquadrias de vidro transparente.
segundo, espaços amplos e integrados, e terceiro, uma ventilação cruzada. Bom, na análise do programa de necessidades ou função e dimensionamento dos espaços, no térreo, a gente tem ali, foi proposta a sala, cozinha compacta integrada, com pé direito duplo, né, uma garagem dupla, área de serviço e banheiro social, 3 quartos com suíte, sendo uma master, e área de lazer com deck, piscina, paisagismo discreto. No pavimento superior, a gente observa, foi colocado lá, né, o home office, uma área técnica onde fica lá a caixa d'água, um depósito e o hall de circulação. Lembrando que o pavimento superior, no pavimento superior a gente tem o mezanino, né, nessa área de circulação, ele cria uma espécie de um mezanino que fica ali entre o home office e o depósito, né, a área técnica. E esse mezanino faz com que a sala e a cozinha tenham o pé direito duplo. Isso traz a iluminação e traz um conforto térmico também muito interessante. Aqui a gente vê com relação à articulação entre programa e terreno da construção, né? Trata-se de um lote de aproximadamente 15 por 30. Então a gente tem ali no perímetro urbano, então sem desnível, então ele está no nível, ele é um terreno plano, aparentemente plano. Está situado entre dois edifícios, né, um edifício, aparentemente edifícios de 6 pavimentos, e ele está ali no meio, né, desses dois edifícios. E a ideia aí é trazer um edifício, uma edificação que garanta conforto aos usuários e um mínimo, né, se é que isso vai ser muito possível, mas um mínimo de privacidade para esses usuários. Então aqui a gente, depois dos estudos preliminares do caminho do sol e padrão de ventilação, então chegou-se a setorização, né? Então a gente tem o terreno, ele é leste e oeste, então a fachada fica para o leste e o poente fica para o oeste. E aí a gente tem esse padrão aí de iluminação, e por conta desse padrão a gente percebe a posição dos cômodos. Então, a piscina aqui no oeste, onde ela vai ficar, na parte mais quente do dia, ela está recebendo a iluminação solar. Os quartos, eles ficam nessa posição, e ele tem uma espécie de uma projeção aqui entre a porta, né? E faz uma sombra, projeta uma sombra, mesmo o sol estando indo na direção desses quartos. Essa projeção, ela quebra, ela faz uma espécie de um brise, e aí quebra a incidência direta no quarto, tá? Então aqui estão os quartos com suíte. Aqui nesse setor a gente tem, logo aqui nessa parte, tem a escada e a cozinha compacta com a sala. Do lado de lá a garagem e uma outra sala, são 2 salas. Padrão de ventilação. Então, a ventilação predominante é a nordeste e a oeste, tá? Porém, durante a noite a gente tem uma ventilação noroeste predominante e leste. E durante o dia, a ventilação nordeste e oeste. Então, durante o dia, é uma ventilação predominante, realmente é a ventilação nordeste e oeste. Bom, então, levando em conta essa análise climática, né, das variáveis climáticas, então a gente entra aqui com a planta. Então, agora que a gente já fez a setorização, né, então agora aqui a gente tem a planta e uma representação do padrão de ventilação. Então, vocês conseguem perceber aqui, o vento ele entra pela fachada, né, pela fachada principal, e ele circula na sala, na cozinha, né, todos os setores aqui. E a gente também tem um vento que está vindo lá do oeste, que também ele vem por aqui, ele circula aqui nessa área de lazer, e eventualmente pode trazer alguma ventilação também para os quartos. Com relação à análise dos acessos e circulação, então a gente tem o acesso principal, que é esse aqui, né, na fachada. A gente tem, assim que você adentra, uma porta pivotante,
você tem um corredor, à primeira vista é a escada que dá acesso ao pavimento superior, e você entra um pouquinho lateral, você já tem aí o programa aqui, onde você passa pela cozinha compacta, né? E já acessa a sala, né? A sala de jantar, e a sala, aqui do lado tem outra sala que é a sala de estar, tá? Então, na circulação, o acesso principal é por aqui. A gente tem um acesso secundário que é pela garagem. Então, quando você entra com o veículo aqui, tem uma porta que dá acesso também para a sala. E a gente tem a circulação interna, que é feita aqui por esses corredores. Bom, aqui é uma maquete para a gente ver um pouquinho do padrão da iluminação e dos espaços. Aí a fachada principal, né? Veja que tem essa cortina de vidro que leva a iluminação natural. Aí já tem a sala, ali está a escada, passou rápido. Aqui é a cozinha compacta com área de serviço. Uma grande sala, do lado de lá tem outra sala. Ali é a entrada pela garagem. Aqui é a área de lazer. Veja que à tarde o sol ele fica na piscina, né? E se a gente observar agora, se ele girar um pouquinho, você vai ver que também essa projeção aqui garante uma sombra nos quartos, apesar de estar do lado do sol, mas olha para isso aqui, né? Então os quartos o vidro não recebe o sol incidente. Aí a área técnica com a caixa d'água e aí um depósito, o hall de circulação e o home office que fica nesse setor aqui. Bom, uma estratégia que a gente analisa com relação à questão do conforto térmico, principalmente, é o uso do brise, né? Então, o uso do brise. Na fachada tem brise, na fachada tem brise, combinando concreto estrutura com concreto, vedação de vidro transparente. Então, esses brises, eles acabam fazendo quebrando a incidência direta do sol, mas ao mesmo tempo, na vedação com vidro transparente, na vedação passagem de luz levando iluminação natural. Passagem de luz levando iluminação natural. Aqui, como eu falei, a casa ela está limitada ao norte e ao sul por prédios, aparentemente em um bairro Os aspectos estéticos, a gente tem cheios e vazios, ritmos na fachada relacionada e racionalidade da setorização, uma articulação entre os volumes, as cores são neutras, paisagismo ele é minimalista, e com poucas espécies de plantas ornamentais. Aqui algumas imagens o planta barra, a setorização, a questão da estrutura. Foi empregado de concreto armado. Aqui a planta a gente consegue perceber a gente consegue perceber os arranques. E aqui na região da sala, provavelmente deve ter vias metálicas muito grandes sem via. Vem em cima um vão muito grande sem via. Aqui o pavimento superior, aqui o pavimento superior, a corte. Aqui a gente tem mais um corte, né? Mais um corte. A circulação embaixo, aqui embaixo, de cima, né? Pavimento superior, de cima, né? Pavimento superior, corte, mostrando agora na questão da piscina, mostrando agora na questão da piscina, o acesso, você entra, a escada, acesso ao escritório, e aqui o programa da área de lazer, da área de lazer, onde você tem a piscina. Novamente aqui um axonometria, uma vista axonométrica, tem uma perspectiva, né? A gente tem uma perspectiva, mais uma. A fachada, a gente consegue perceber a estratégia de sombreamento e iluminação natural de um paisagismo minimalista. Mais uma agora da área de lazer, paisagismo. E algumas imagens agora para a gente perceber somente internamente, veja como o ambiente interno, veja como ele é bem iluminado. Com relação à comunicação e articulação entre os espaços, a gente consegue perceber nas imagens articulados, tem espaços bem articulados, o conforto térmico e lumínico presente, iluminação natural, tons neutros, amadeirados, levando e aí, os materiais usados principais, a gente percebe porcelanato, granito, os painéis de madeira. Então, aqui a gente consegue também mais alguns painéis de madeira, muito painel de madeira. E aí, é isso.